2h02, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, muito interessante, o Leonardo Lani, aqui do Ministério do Trabalho, né, falando a respeito dessa dificuldade que alguns empresários têm de perceber a porção social das empresas, né? Não é fácil. Você pode até achar que o Itaam fica aí no ar-condicionado, etc., falando da empresa. O Itaam não vai pagar imposto, não vai pagar salário, etc. e tal. Bom, tudo bem. Mas a gente precisa partir de um plano, mesmo que seja no plano teórico, da ideia, para depois partir para o plano prático. Ok. Agora, se você decidiu partir para o plano prático já e aceitou o jogo, puxa, então você aceitou o jogo. As regras estão postas, não é? E aí o que ele colocou, né? Das 80 empresas que tem o Acre, empresas que têm mais de 100 funcionários, que foram convidadas para um evento para falar a respeito do mercado de trabalho para pessoas com deficiência, não foram nem 20. Olha só, de 80 não foram nem 20. Então, para que você perceba, agora perceba, né? Ele é a pessoa, o fiscal do trabalho. Então aí você vai fazendo, como é difícil lidar com isso, né? E tem legislação. Eu estou falando disso porque nós vamos conversar nos 2 próximos blocos aqui do Gazeta Entrevista sobre economia. Agora numa outra vertente. Aperta o piloto aí, pode ser, Laércio? Olha, nós estamos num momento que é um momento muito delicado do ponto de vista da economia nacional. Por quê? Primeiro porque é um momento histórico. Desde 1995 que se peleja por uma reforma tributária, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Não é? O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, eu me lembro perfeitamente, quando ele não conseguiu fazer o sucessor. Não é? Ele foi reeleito, primeiro mandato, aí ele foi para o segundo mandato, não é? E aí, quando foi para ele fazer o sucessor, ele não conseguiu. O repórter chegou e perguntou, o que o senhor avalia? Por que o senhor não conseguiu fazer o sucessor? E aí ele fala assim, olha, eu creio que foi a agenda de reformas. Nós não conseguimos estabelecer uma agenda de reformas com eficácia. Entre essas reformas estava a reforma tributária já. Bom, nós estamos no momento, qual é o momento? A reforma passou por um bocado, passou pela Câmara dos Deputados. Agora o documento que os deputados apreciaram está no Senado, foi para o Senado. O Senado é o que eles chamam de casa revisora. Foi apresentado o projeto, lá na Câmara, o governo apresentou o projeto na Câmara dos Deputados. Os deputados dão os pitacos deles, correto? Dão ali, fazem o que eles entendem que o projeto do governo precisa melhorar. Esse documento, com os pitacos dos deputados, vai para o Senado, que é chamado de casa revisora. O Senado vai ver o projeto do governo, os pitacos dos deputados e vão fazer o que eles entendem que seja o correto. Aí isso aqui volta para a Câmara dos Deputados. Mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Por que eu chamei o professor Carlos Franco aqui? O professor Carlos Franco é economista, é professor da Faculdade de Economia da nossa querida Universidade Federal do Acre e vai nos ajudar a entender o espírito da coisa. A coisa em si, digamos que nós estamos vendo todos os dias nos telejornais. Professor Carlos Franco, coloque luz nesse debate. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, então. Obrigado mais uma vez por nos convidar aqui para discutir um pouco, né, sobre o tema que está a principal pauta da economia hoje. Sem dúvida, é o principal pauta, né? É a principal pauta. Bom, eu queria saber se o senhor também entende como um momento histórico. É um momento histórico, sim, porque ele é um primeiro passo. Nós não temos ainda uma reforma tributária, né? Isso, no rigor da expressão. No rigor, não temos uma reforma tributária, né? Eu chamaria de um processo de início da simplificação tributária. Na verdade, o grande objetivo não é reformar
Então, fazer a reforma que vem sendo solicitada por segmentos da economia há mais de 30 anos. Ela é um projeto que busca a simplificação tributária. Ela Então, não prevê nem aumento nem redução de carga tributária. No seu entendimento, uma verdadeira reforma tributária, ela deveria mexer em quê? Além da simplificação, o que mais que deveria mexer? Eu acho que o que está sendo feito é importante porque a simplificação ela é necessária e é um processo inicial para implantar um modelo que é o chamado IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado, que é a forma tributária como é feita na maior parte dos países do mundo desenvolvido, né? Que é a forma mais clara de tributação sobre o produto final, né? Que de certa forma está começando a implantar. Isso vai unificar alguns tributos, na prática vão unificar 3 tributos federais, o IPI, o COFINS e a outra, não recordo agora. São três tributos federais em um único imposto, uma espécie de IVA federal, que vamos chamar de CBS, e 2 tributos de esfera estadual e municipal, que hoje é o ICM e o ISS, eles ficarão juntos em um único tributo. Então, na prática, você vai estar reduzindo a quantidade de tributos e criando um novo tributo que vai substituir esses tributos, né? Então, a gente tem muito imposto, muito custo em relação dentro do setor público para arrecadar esse monte de imposto, e para a sociedade, principalmente o empresariado, também tem um gasto muito alto com advogados especialistas, economistas, contadores, etc. Né? Tudo bem, isso aí, essa reforma que o senhor chamou de um movimento de simplificação, né? Ok, mas eu insisto na pergunta, então, qual que seria a reforma ideal? Perdão, eu falei mais do que é atual, né? Você perguntou sobre o que seria. Na verdade, a nossa tributação, o grande problema da tributação no Brasil é que ela incide essencialmente sobre o consumo e não sobre a renda. Se você pegar, por exemplo, a nossa carga tributária hoje ela é em torno de 33% do PIB, ou seja, a gente paga em média 33% de tributação. E a maior parte desses tributos, eles incidem sobre, são tributos indiretos que a sociedade inteira paga, né? Então, é uma carga tributária regressiva, né? Quem pode menos paga o mesmo imposto de quem paga mais. Enquanto nos países desenvolvidos, essa tributação, ela incide a maior parte sobre a renda e não sobre o consumo. Para você ter uma ideia, por exemplo, no Brasil, a tributação sobre o consumo ela é em torno de 43% da carga tributária. Nos Estados Unidos, isso aí fica em torno de 23%. Vamos pegar o Canadá como exemplo. O Canadá, a arrecadação deles, a carga tributária deles, 48% é sobre a renda e 23% sobre o consumo. A nossa é o contrário do Canadá. E olha que, né, do ponto de vista da desigualdade. Desigualdade de renda, né? Então, deixa eu só dar concretude a isso que o professor está falando. Vamos lá. A pessoa que limpa a TV Gazeta, perfeito? A pessoa que cuida da limpeza da TV Gazeta. Ela vai ali no supermercado comprar 2 litros de leite e 200 gramas de pão para levar para casa. Aí ela paga um determinado tanto, vamos supor, sei lá, uns R$25, R$28, deu tudo isso, 2 litros de leite e 200 gramas de pão. Aí, um juiz federal ou um procurador está passando por aqui, rapaz, tem que comprar leite e pão. Aí ele para no mesmo supermercado, compra os 2 litros de leite e os 200 gramas de pão e vai pagar, aquele rapaz, aquela moça que limpou aqui, vai pagar o mesmo tanto de imposto que o juiz federal, o procurador, o apresentador de TV, o professor. Você está entendendo? Então, assim,
Esse é um problema, né, professor? Exatamente isso. O nosso sistema tributário, além dele ser extremamente complexo e difícil até de entender, ele tem essa desigualdade no seu formato, né? Que ele tributa, como ele tributa pelo consumo, depende de quem está consumindo, se é a pessoa de mais baixa renda ou a de mais alta paga o mesmo tributo, né? Enquanto nos países desenvolvidos é o contrário. O tributo é claro, com o modelo do IVA, quando você faz uma compra nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, a notinha vem lá dizendo, você pagou R$10 do preço do produto e R$3 de IVA, né? Então você sabe exatamente o que você está pagando no produto e quanto você está pagando para o Estado, coisa que a gente não sabe aqui. Você compra um produto e não sabe quanto de fato você está pagando de carga tributária naquele produto. E a tributação na renda, ela já aconteceu, né? Exatamente, ela já aconteceu, né? Então, a reforma tributária, ela precisaria simplificar, criar um modelo que fosse mais prático e desonerasse o setor público, do ponto de vista do custo de pagar, da máquina que se mantém pura e simplesmente para cobrar e fiscalizar a arrecadação de tributos, e para a sociedade no sentido de diminuir também os custos, né, para pagar o imposto. Então, além de pagar o tributo, o empresário, principalmente, ele paga para entender e para manejar o sistema, né? Então, a reforma, de fato, ela precisaria fazer as duas coisas. Então, o que está sendo feito agora é um processo de simplificação que tem etapas, mas que abre caminho para a implantação, de fato, do IVA e para um processo futuro de mudança nessa estrutura. Mas hoje o que está sendo votado, o que está sendo aprovado e implementado é um processo de simplificação, né? Que ele começa de fato, ele precisa ser regulamentado agora, começa de fato em 2026 e vai ser implantado até 2033. E o senhor, só para chamar o intervalo, o senhor acredita que a novela, o drama que vai ser quando começarem a mexer na tributação da renda, aí eu acho que a conversa vai ficar um pouco mais azeda, né, professor, no ponto de vista político, né? Isso até porque ele não prevê isso. Não, hoje, não prevê, né? Não mas prevê. Quando alguém, Exato, alguém aventar essa possibilidade, vai ser danado. E essa é uma grande dificuldade, né? Porque é digamos assim, um vespeiro que do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, é necessário, e do ponto de vista social, para corrigir essas desigualdades. Mas do ponto de vista político, é uma celeuma aí que é muito difícil alguém ter coragem de meter mão nesse vespeiro. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos para o intervalo? Já voltamos, continuando a conversa com o professor Carlos Franco, aqui no Gazeta Entrevista.